Olá, vou falar um pouquinho para vocês sobre o silicone. Eu vou fazer alguns vídeos pequenininhos e são vários os assuntos que a gente precisa falar sobre ele. Vamos começar por aqui, ok? Vamos falar um pouquinho sobre formato? Qual formato devo usar? A maioria das pacientes a gente acaba usando o formato bola, bolinha. Por quê? Elas querem, vocês querem, mas é aquilo, fica mais natural. E muitas pessoas não querem ser tão naturais assim. Essas vão ter que colocar a bolinha, tá? Então, o perfil natural é mais para quando a gente quer uma naturalidade maior, que seriam umas próteses anatômicas. Um colinho mais avantajado aqui em cima. Então, às vezes a gente vai colocar uma prótese de um perfil mais natural, acaba dando aquele polo, mas não dá tanto aquela bolinha. O perfil natural eu amo, é lindo. E o perfil bolinha quando a gente quer um colinho mais pronunciado. Mas todas que eu colocar bolinha, vou ficar com aquele polo pronunciado? Não. E por que a gente troca essa prótese? Qual é a maior causa da troca da prótese? A maior troca da prótese, a maior causa é o endurecimento dessa mama. Por que acontece o endurecimento dessa prótese? E por que acontece o endurecimento dessa prótese? Da mesma maneira que a gente falou do sistema imunológico, é das três maneiras, para esses três fatores. Então, você tem ao redor da prótese a formação de uma cápsula, onde várias células de defesa, células do sistema imunológico, acabam migrando para esse lugar e acabam secretando e formando uma cápsula de fibrose. Essa cápsula de fibrose, perpetuada ao longo do tempo, por algumas razões, ela acaba se abraçando mais forte essa prótese e endurecendo. Esse endurecimento ocorre em 1 a cada 10, mais ou menos nos primeiros 10 anos, mas existem pessoas que no primeiro ano já acontece um endurecimento dessa cápsula. O meu PhD é sobre isso, por isso que eu estudo muito sobre silicone, porque é um estudo é fascinante esse assunto. E isso também ocorre por um fator imunológico. Então, tem pacientes que não vão desenvolver essa contratura capsular, tem pacientes que vão desenvolver com uma facilidade maior. Eu gosto muito de tratar, modular essa formação da cápsula com a utilização de uma medicação para asma, que vai inibir leucotrienos, que vai inibir umas células, que no meu estudo eu percebi que são os mastócitos eosinófilos. Estudando essa semana a respeito da síndrome ASE, do BLCA, que é o câncer de mama, eu vi que essas células também estão intrinsecamente relacionadas com esses tumores. Então, há uma diminuição da migração dessas células quando a gente utiliza essa medicação e a formação dessa cápsula vai evoluir com menos células desse sentido. Então, eu dou para os meus pacientes e a gente tem na literatura uma diminuição da incidência de contratura quando a gente utiliza essa medicação. Então, a gente acaba dando previamente e se a paciente começa a endurecer um pouco essa cápsula, a gente também pode fazer um pulso dessa medicação e a gente consegue fazer um prolongamento da utilização dessa prótese. É muito comum o paciente às vezes começa com um pouco de dor. Essa medicação então acaba diminuindo esse quadro doloroso. Eu consigo prolongar a troca dessa prótese, seja para o ano que vem ou pelo menos para dar um alívio até quando a gente consegue se programar a trocar essa prótese. E agora também ouvimos falar uma história de uma síndrome ásia. O que é isso? Síndrome ásia seria a síndrome induzida por dispositivos, uma síndrome autoimune induzida por dispositivos que são colocados dentro do organismo. Isso pode ser qualquer coisa, né? Até às vezes certas vacinas podem provocar uma síndrome ásia. A síndrome ásia seria uma síndrome, então, autoimune. E o que seria isso? Seria aquela história, a gente já ouviu falar de reumatismo, dor no corpo. Então, são síndrome de Sjögren, síndrome de algumas lúpus, algumas outras coisas que podem ser induzidas ou não, né, por esses dispositivos colocados dentro da gente. É certo, é provado que o silicone pode causar isso? Eu acabei de fazer uma revisão da literatura bem ampla e tem indícios que realmente isso pode acontecer sim. Então, da mesma maneira que você teve a indução desse linfoma, essa inflamação perpétua que causa o silicone, seja o silicone, qualquer tipo de silicone, você tem
você tem um bleeding, você pode sair 300 miligramas por ano de passar por dentro do silicone, por fora do silicone, e isso daí você pode ter um estímulo inflamatório crônico que pode levar a esse tipo de inflamação. De reação é um estímulo imunológico, e esse estímulo imunológico acaba podendo fazer o aparecimento ou o recrudescimento de sintomas de reumatismo, de uma síndrome reumática, um cansaço crônico, dores nas juntas, fadiga, mal-estar, são coisas que podem estar relacionadas. Isso é comum? Não. É extremamente comum, é extremamente controverso, é extremamente suscetível a gente também ficar induzindo psicologicamente isso na paciente. Em alguns estudos, você teve uma diminuição dos sintomas, uma melhora dos sintomas em alguns pacientes que apresentavam sintomas com a retirada desse implante. E alguns estudos têm advogado o screening, a avaliação prévia com algum tipo de marcadores prévios. Então, a gente vai começar agora a pedir esses marcadores reumáticos para todos os pacientes que acabam colocando a prótese silicone, para fazendo uma visita ao reumatologista, para a gente avaliar junto se existe algum risco de desenvolver ou não essa síndrome. Mas realmente é uma coisa ainda muito, muito controversa, mas pode existir. E o que está acontecendo hoje em dia com essa história de tumores? O que é esse tumor, esse câncer que estão falando sobre as próteses de silicone? Existe realmente a incidência agora, ao redor das próteses de silicone, de um tumor linfático que dá nessa cápsula que é formada ao redor da prótese. Então, isso pode acontecer a partir do segundo ano de colocação, até 28 anos depois, você pode ter esse linfoma. Esse linfoma se dá porque a gente tem uma inflamação, e essa inflamação repetida e o corpo colocando diferenciação celular, sinalização de inflamação, e começa isso, começa aquilo, acaba podendo ter numa dessas uma mutaçãozinha em alguma célula, e essa célula começar a se proliferar e produzir esse tumorzinho de linfo, de células derivadas do sistema imunológico, que é um linfoma, e você acaba tendo a produção de linfa, né? Seria uma produção, um seroma. Então, a paciente, ao longo de após muitos anos ou um ano, você pode ter um aumento súbito desse peito, ou até a detecção de alguma massa, alguma outro sintoma. E esse sinal é um seroma tardio. Não quer dizer que todo seroma tardio é linfoma. Muito comum seroma tardio na pessoa que põe prótese de silicone. Apenas uma pequeníssima quantidade desses seromas vão ser linfoma. Então, jamais se apavore se um dia se acordar, tá um peito maior que o outro. Pode ser uma coisa super natural. O que a gente tem é que pesquisar. Então, a gente já tem muitos estudos que a gente consegue, através da punção desse seroma, detectar determinadas células que vão ser curadas e vão ser analisadas para ver se elas vão expressar alguns sinalizadores de que elas são de uma linhagem ou de outra. A partir daí, a gente tem o diagnóstico do linfoma, a gente tem que retirar essa prótese, retirar essa cápsula do paciente. Pode depois ser colocada a prótese sim. 95% mais ou menos, né, é curável esse linfoma. 5% acabam indo para resgate, são pacientes que fazem detecção muito tardia. Mas esse linfoma, ele é frequente? Eu não devo colocar prótese de silicone por causa dele? Não é assim. Lembra que eu falei que prótese de silicone pode significar saúde? Então, o nosso benefício está bem maior do que o nosso risco. Então, ainda vale a pena. Eu falo sempre para meus pacientes assim: você sabe qual é o risco de você desenvolver um câncer de mama como mulher ao longo da sua vida? Você nem imagina, né? É 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida.
Por isso que a gente faz essas análises, a gente está sempre fazendo ultrassom de mama, mamografia. Então, dos 35 aos 40 anos, a gente já começa a fazer mamografia, depois dos 40, anualmente, a gente faz para detecção precoce desses tumores. E quando uma detecção precoce, praticamente a gente tem uma cura. E qual é a chance de a gente ter esse linfoma se a gente colocar a prótese de silicone? Depende dos estudos. Estudos os mais trágicos é 1 para 3 mil, chegando até 1 para 80 mil, dependendo da triagem do trial que foi feito. Então é muito, muito pequeno. Por isso que quando falam assim, para a gente escolher uma coisa muito importante que as mulheres precisam saber é que aquele peito que caiu porque a pele não é boa. Então, quando a gente faz uma mamoplastia, a gente levanta, tira a pele, mas a pele continua a mesma. Então, quanto maior o prótese, mais ele vai cair e esse peito vai cair também. Posso fazer mamografia com prótese de silicone? Lógico que você vai esperar pelo menos uns 6 meses, mas pode. Ela não vai estourar. As próteses, elas têm uma resistência muito grande à deformação. E essa é a menor que ela pode sofrer. Então, você pode fazer mamografia tranquilamente, que ela não vai estourar. Existe mesmo uma transformação dessa paciente depois da prótese de silicone? Vou contar um caso dessa semana que veio. Veio uma paciente aqui. Ano passado veio uma menina, ela veio essa semana, né? E ela não saía da cama, ela ia prestar vestibular, mas não estudava, não queria sair da cama, não ajudava, não tinha muita vontade de fazer muita coisa. Aí ela pôs a prótese, ela passou no vestibular, começou a fazer a faculdade, arrumou um emprego e tá fazendo planos para ir morar fora em Londres, coisa que ela jamais imaginou que ela fosse fazer. E a mãe falou, foi depois da prótese de mama. Ela mudou, ela deu um ânimo nela, ela mudou a vida. Então aquela história da saúde mental é muito importante. É muito interessante o desabrochar que eu vejo das minhas pacientes. E é só a paciente que ganha? Não, todo mundo que orbita ao lado da paciente ganha, porque ela tem mais bom humor, porque ela tem mais disposição, porque ela transborda isso. Nós somos todos conectados. E se um tá ruim, todo mundo sente isso. E se esse desabrocha, a família desabrocha junto, todos ficam felizes. Então, eu acompanho muito isso no consultório e é o que tem de muito gratificante na cirurgia plástica. É esse resgate, é essa vida que a gente colore dessas pessoas. Por isso que é muito bacana. Uma pergunta muito importante. Qual o tamanho que eu vou colocar? Muito complicado, porque depende muito da cabeça da paciente. E às vezes ela não sabe direito o que quer. Ela ouve muitas amigas falando, põe uma grande, porque depois vai murchar e você não vai gostar. Faz isso, faz aquilo. Então, médico plástico tem que ser um bom psicólogo. Porque, na verdade, as mulheres não sabem, às vezes, o que elas querem. Então, a gente tem que ajudar a tirar de dentro delas o desejo que ela tem. Então, a gente mostra fotos, a gente coloca prótese, a gente prova, né? Então, e sempre eu acho que a gente tem que ter no mínimo 3 encontros. O primeiro encontro a gente começa a conversar, ela prova os moldes. No segundo encontro, de novo, a gente faz tudo de novo. Ela traz sua tarefa de casa, que é mostrar os tamanhos de peito que ela gosta, que ela não gosta. E a gente prova de novo nesse segundo encontro. O terceiro encontro vai ser um dia antes da cirurgia, em que a gente também reforce e vê se realmente é aquilo que quer. Muito importante nas mulheres, eu gosto muito, eu como mulher, eu tenho sempre que falar para ela do problema da gente se sentir gordinha. Então, às vezes, o que é para uma paciente fica bom, para outra paciente não vai ficar bom. E às vezes a paciente é um pouquinho mais avantajada e a gente coloca uma prótese grande, ela vai ficar triste,
não vai querer pôr roupa, vai ficar se sentindo gorda, porque se sente gorda. Agora, uma paciente magrinha, com uma prótese grande, fica uma Barbie, fica lindo. Mas a gente que já tem um corpo mais avantajado, se coloca uma prótese maior, a gente tem de gordinha. Então, tem muitas nuances da psicologia feminina que a gente tem que ficar super antenado. Então, a gente é um trabalho de retirada de dentro da paciente aquilo que ela ainda não sabe direito o que ela quer. E por isso que às vezes na grande maioria das vezes a gente tem muito sucesso com a escolha do tamanho da prótese de silicone. O tempo de repouso, né? Quanto tempo? Então a gente fala assim, sem pegar peso por 30 dias, exercício de braço uns 45 dias, se for submuscular pelo menos 2 meses. Pode dar uma caminhada, alguma coisa assim, tipo 15 dias, mas uma caminhada leve. Com 30 dias eu já libero mais academia, mas sem fazer esforço com o braço, sem fazer spinning, nada que vá forçar muito. A cicatriz vai ser muito dependente dos movimentos que você vai fazer nesse período, então por isso que é importante um repouso, às vezes, um pouco mais prolongado. Dormir de lado, eu libero com 30 dias, direção, às vezes de 20 a 30 dias, dependendo de que tipo de cirurgia a gente fez em você. Pegar peso também, 30 dias, escovar o dente, eu falo, pode escovar o dente, lavar o cabelo por uma semana, pode, abaixa a cabecinha, consegue lavar o cabelo. Então, basicamente isso. Posso dormir de bruço? Pode. Algumas pacientes dormem na boa, depois de 30, 40, 60 dias, a gente libera dormir de bruço. O que acontece é que algumas pacientes não têm tanto conforto de fazer, mas a maioria acaba dormindo de bruço sim. E a amamentação? Minha prótese de silicone vai atrapalhar a produção de leite, a saída do leite pela areola, pelo mamilo? Depende. Se não foi um levantamento de mama, se não foi uma mastopexia onde a gente tem que cortar a maioria dos ductos, você não vai ter problema nenhum do ponto de vista que fez a cirurgia para essa amamentação. Então, agora, se você fez uma cirurgia através da areola, cortou ductos, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, sim. Se não, não tem dificuldade. Quando eu vou ter que usar a prótese embaixo do músculo, em cima do músculo, eu sempre fiz muita prótese por baixo do músculo, né? A gente usava uma técnica, a gente usa ainda uma técnica de split muscle, ela é muito bonita, mas ultimamente eu tenho usado mais as mamas por cima da glândula, por ser uma coisa menos traumática, paciente, a gente conserva mais o músculo e quando eu tiver que tirar a cápsula eu tenho menos dificuldade de fazê-lo. E porque hoje em dia a gente tem a liberdade de fazer os nossos enxertos de gordura. Então a gente também consegue uma mama muito mais bonita, com uma naturalidade bacana, sem necessitar, às vezes, ficar colocando embaixo do músculo. Seria uma cirurgia mais traumática e uma cirurgia mais dolorosa. Porém, ela é muito, muito bem indicada. Em muitos casos, a gente acaba tendo que fazer, sim, uma prótese submuscular. E aquela tal de mama híbrida? Por que é a mama híbrida? A mama híbrida é quando a gente quer um colo mais juntinho, a paciente tem o peito mais afastado, ou é magrinha, a gente pega uma gordurinha, geralmente tem um local indesejado, retira, trata essa gordurinha e a gente transplanta essa gordurinha, a gente enxerta, na verdade, isso é a gordurinha e ele vai fazer aquele contorno que a gente quer. Às vezes aquele polo superior que ia ficar aparente, parecendo aquelas bonequinhas que fica com o peito para fora, assim, a gente vem, coloca a gordurinha aqui e a gente tem um esmaecimento desse polo, a gente tem uma transição mais delicada. Então, a gente tem uma transição mais delicada do polo superior e a gente tem a formação mais daquela bundinha que a gente gosta aqui em cima, que fica com os peitos mais coladinhos. Sensibilidade. Sensibilidade é assim, imagina que você tá com um sutiã de bojo, você passa a mão no bojo, você vai ter essa sensibilidade da areola para baixo, pelo menos nos primeiros 2 a 6 meses. Depois, isso tende a voltar com o tempo. Por que isso acontece? Quando a gente coloca a prótese, a gente teve que abrir um espaço para ela. Esse espaço era ocupado por vasinhos sanguíneos e nervinhos. Esses nervinhos, eles estavam aqui e eles iam para a mama e iam para a areola, iam para baixo. Pelo menos nessa parte de baixo da areola, eles vão ser seccionados. E o que vai acontecer?
você vai ter um brotamento neuronal posterior e você vai ter a cobertura de sensibilidade nessa região posteriormente. Ah, mas vai voltar tudo? Não sei, pode ser que fique alguma em linha. Imagine uma árvore que você faz aquela poda e os galhos brotam. É um sprouting neuronal. E você tem esse brotamento. Às vezes pode acontecer de ficar um buraquinho nessa copa d'árvore que você vê o sol. É o que vai acontecer, o que pode acontecer quando a gente perde sensibilidade depois de qualquer cirurgia que a gente faz no corpo, seja cesárea, arnoplastia, a gente vai tendo abrotamento neuronal, vai voltando a fazer, mas às vezes fica alguma areazinha cega e nessa areazinha você pode não ter sensibilidade. E a cicatriz vai ficar feia? Depende do seu cuidado, depende do cuidado do cirurgião e depende da sua genética. Então, o fato de você fazer um repouso adequado, não tomar sol, né? Você ter uma genética boa e o cirurgião ter um cuidado neurótico na hora de suturar e deixar as duas bordinhas bem juntinhas, usar os tratamentos posteriores como fitas de silicone, creminhos de silicone, pomadinha de silicone e usar o sutiã adequadamente. Então, isso você vai ter um resultado bacana. Dificilmente acaba, pelo menos aqui no meu consultório, tendo uma cicatriz embaixo da mama que fique atrapalhando. Mas se acaso acontecer, você também pode fazer uma troca dessa cicatriz num tempo posterior e melhorar o resultado dela. E complicações perioperatórias. A gente pode ter um hematoma. Então, às vezes, a gente faz a cirurgia, pode ser que fique um vasinho pingando, e de repente faz um hematoma. Para evitar isso, algumas pessoas, eu no caso gosto de deixar sempre um dreno. E esse dreno muito bem cuidado também para não provocar infecções. Esse dreno é tirado em 1, 2 dias, no máximo 3. Mas ele evita que a paciente fique com aquele monte de sangue se acontecer e aí não tem que voltar para o centro cirúrgico. Caso você não esteja com dreno e tenha aqui um hematoma, eu acabo tendo que levar você de novo para o centro cirúrgico para a gente evacuar esse hematoma, porque ele também pode dar uma inflamação ao longo prazo e você ter um endurecimento, uma perda dessa prótese mais frequentemente. Uma outra coisa que pode acontecer perioperatório é a infecção da prótese. Caso essa prótese se infecte, eu graças a meu bom Deus nunca tive nenhum caso, você tem que retirar essa prótese e ficar um pouco sem. Porque a prótese, ela não possui irrigação, ela não tem defesa contra essas bactériazinhas que estão ali. No caso de uma infecção macroscópica que você vê, elas são em grande número. Então você tem que retirar para ajudar o corpo a se defender. Outra coisa que pode acontecer é a abertura de pontos, por isso muito cuidado, essa prótese não pode ficar exposta. Dificilmente uma prótese que você abre o ponto e você vê a prótese, você vai conseguir manter, porque ela vai colonizar, ela vai formar coloniazinhas, cidadezinhas de bactéria ali, e isso vai levar a uma perda da prótese depois, ou uma infecção crônica que a paciente vai ficar meses saindo secreção, e até chegar na hora que você vai retirar essa prótese. Então, muito cuidado com o repouso. Agora, estrias vai depender do continente e do conteúdo, quanto que você colocou, às vezes não cabia tanta prótese, ou a pele da paciente tem muita predisposição a ter estrias. Então, essas pacientes devem vir já antes, passando alguns creminhos para a prótese poder esticar. Casos de estrias, você pode fazer lasers, você pode fazer agulhamentos, terapia regenerativa, tudo para você ter uma melhora disso daí. Assim como colágeno e cremes também vão ajudar bastante. Vou falar um pouquinho mais sobre contratura capsular. Então, eu já falei que o tema do meu PhD, o meu doutorado, foi justamente sobre isso. Porque o nosso pesadelo assim, pesadelo não, mas é a coisa que mais acaba tendo que trocar a prótese isso daí, né? A contratura capsular. Então, a pessoa fala assim, vou colocar aquela prótese que dura para sempre. Mas você não põe, doutora? Não tem prótese que dura para sempre. A prótese, ela pode até ter uma garantia vitalícia de que vai durar para sempre, mas o nosso corpo não tolera ficar para sempre com essa prótese.
Porque a gente faz essa reação imunológica ao redor dessa prótese e algumas pacientes vão evoluir com um endurecimento dessa cápsula. A gente formou uma cápsula de corpo estranho ao redor da prótese de mama. O corpo faz isso para protegê-lo de possíveis contaminações por coisas que podem ser agressivas. Então ele vai lá e faz um carapaça em volta. Em algumas, a maioria, essa carapaça ela é bem levinha, então ela acaba não causando distorção desse implante. Mas algumas pacientes, ela pode ser um pouco mais espessa e também um pouco mais apertada. E quanto mais velha, mais grossa, ou até com um pouquinho de cálcio ela pode ter. Então isso que a gente chama, quando ela dá esse braço apertado na prótese, é o que a gente chama de contratura capsular. E por que isso ocorre? Fatores individuais e fatores locais, tipo de prótese, tipo de colocação e contaminação intraoperatória. Ah, mas eu não tive nenhuma infecção durante a cirurgia depois, então tô bem. Não é bem assim. São microcontaminações. Às vezes, quando a gente limpa a pele para poder colocar essa prótese, existem estudos que vão lá e fazem uma cultura dessa pele e ainda acham pequena quantidade de bactérias nessa pele. Por isso que ao colocar a prótese pela mama, às vezes essa pequena quantidade de bactéria pode pegar carona com a prótese que vai lá para dentro e por anos ficar assim. E essa bactéria causa uma inflamaçãozinha crônica, que pode gerar, pelas teorias, essas três coisas. Essa inflamaçãozinha crônica pode ajudar a levar a síndrome autoimune, pode ajudar a levar o tumor, que é o BLCL, e pode levar à formação dessa contratura capsular. Então, por isso que a gente tem que ser extremamente neurótico na hora de fazer a cirurgia. As circulantes de sala até arrepiam, então eu vou lá, a hora de cortar o frasco do soro, não pode cair uma gotinha no frasco que ela pegou na mão, senão cai aqui. Então, meus olhos parecem olhos de águia nessa hora. A gente lava, passa clorexidine, tampa o mamilo com um shieldzinho, um upside, para não ter contaminação do mamilo. A gente faz a cirurgia por baixo da glândula, pelo sulco, pela areola, a gente pode ter mais contaminação. Uma coisa que eu tenho usado em todos os meus pacientes de prótese é forrar a pele, evitar que a passagem dessa prótese pela pele faça com que as bactérias que estão aqui peguem carona. Então eu coloco essa prótese dentro de um saco plástico, não é um saco plástico comum, chamado funil de Keller. Ele parece um saco de confeiteiro, onde a gente coloca a prótese dentro, e esse saco que vai ficar em contato com a pele, onde a prótese apertadinha vai passar e entrar lá dentro. Depois lá dentro eu retiro o saco e a prótese fica lá dentro. Aí alguns pacientes, não, meus pacientes não falam nada disso, mas muitas pessoas falam, nossa, mas é caro, hoje em dia acho que tá R$480 um saco, um funil de Keller, né, vai ficar a cirurgia. Se a gente for imediatista, sim. Mas se a gente pensar a longo prazo, vai ser uma grande economia, porque se eu puder diminuir a incidência dessas três coisas, e principalmente a contratura capsular, que também vai levar, que é o que é mais frequente, o que vai levar à troca dessa prótese, o custo de eu ter que trocar essa prótese grande de novo, o custo emocional, tudo é muito maior do que o custo de um funil. Por isso, todos os meus pacientes que eu vou fazer uma cirurgia de implante de mama, a gente usa o funil de Keller. Uma coisa muito importante que as mulheres precisam saber é que aquele peito que caiu porque a pele não é boa. Então, quando a gente faz uma mamoplastia, a gente levanta, tira a pele, mas a pele continua a mesma. Então, quanto maior o prótese, mais ele vai cair e esse peito vai cair também. Olá! Uma primeira pergunta é quando que eu posso colocar esse silicone? Quando o adolescente pode colocar, não é aconselhável colocar já no adolescente. Então, depende muito de quando ela menstruou, o tempo que a mama vai se formando, mas muitas vezes é muito frustrante aquela adolescente que fica com aquele peitinho zerado e acorda todo dia e olha para o peito não cresce, não cresce, não cresce.
Mas a gente tem que esperar um pouquinho, pelo menos no mínimo uns 17 anos, com o consentimento do pai, a gente já pode pensar em colocar. Porque também uma adolescente sem nada de peito acaba gerando também depois um pouco de trauma. Então, a partir dos 17 eu acho que é uma idade bacana para a gente pensar nisso daí. Qual é o impacto do silicone mamário na qualidade de vida da paciente? Existe isso? Existe. Quando eu estava na Escola Paulista de Medicina, eu era residente, teve um protocolo, um exame, um estudo grande, onde a gente colocou prótese de silicone nos pacientes e a gente avaliou o impacto da prótese de silicone na qualidade de vida e a autoestima da paciente. E a gente conseguiu mensurar matematicamente isso através de questionários validados, que você tem um aumento da qualidade de vida quando você coloca o silicone mamário. Mas o que é isso? Simplesmente aumenta? O paciente quando não tem peito, ou adolescente que começa a olhar e o peito não cresce, não cresce, não cresce, chega na vida adulta, não cresce, parece que falta alguma coisa para completar ela como uma mulher. Então, as relações sociais, as relações amorosas, as relações com a família, tudo pode ser impactado por isso. E quando ela coloca um silicone mamário e ela se sente completa, ela consegue olhar o mundo de um ponto de vista diferente. Não de um ponto de vista que às vezes ela se julga inferior, que ela não conseguiu chegar ali. Mas num ponto de vista assim, igualitário, ela consegue. Então, as relações sociais, até no trabalho, a paciente fica mais com uma autoestima, com uma autoconfiança melhor, ela consegue encarar isso e ter uma disposição melhor para tudo, ela consegue desenvolver melhor a parte do trabalho, a parte do convívio social, então você acaba também tendo um relacionamento melhor, tanto com os seus colegas, quanto com a sua relação amorosa, e foi medido, então realmente é saúde. Como a própria OMS fala que a sensação de bem-estar físico, mental, você é saúde. Colocar prótese, em muitos casos, é saúde sim.